Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, o nosso momento diário de reflexão, programa que tem muitos arquivados no nosso canal do YouTube, você pode visitar por lá e fazer uma verdadeira maratona, são várias questões com muitas respostas do Sidney e tem perguntas parecidas, só que ali na sua criação elas têm uma certa diferencinha e também tem uma outra carga de reflexão nas respostas do Sidney também, como sempre, nas respostas que o Sidney traz aqui pra gente. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana, sempre comigo, Theo Oliveira e com Sidney Fernandes, Fagulhas de Luz dessa segunda, traz para você a seguinte pergunta. Nessa semana a gente vai falar um pouco aí sobre essa situação da reencarnação, Sidney, e a pergunta é essa: existem evidências de que a reencarnação é mesmo uma realidade? Seja bem-vindo ao Fagulhas da segunda-feira. Existem muitas evidências. Num programa de 4 minutos e 30 segundos, não vai dar para a gente falar todas, mas vamos dar uma corridinha aí. Nós encontramos evidências científicas, quando, por exemplo, uma criança, como tempos atrás vimos aí, uma criança começou a se lembrar do que havia feito na vida anterior, quando ele era bisavô dele mesmo, com detalhes que puderam ser comprovados. Há também as evidências religiosas, como, por exemplo, quando Jesus estava com seus discípulos e eles perguntaram: por que este homem nasceu cego? Cego de nascença, hein? Foi ele ou seus parentes que pecaram? Seus pais? Bom, essa história dos pais é um absurdo, né? Como é que alguém vai sofrer no lugar de outro? É uma coisa que tinha lá no Decálogo, mas depois foi desmentido. Mas vamos ver a outra parte. Quando que este homem pecou para que ele nascesse cego? Peraí, cego de nascença. Então, os discípulos estavam referindo-se a uma situação anterior ao nascimento. Isto prova que a alma não nasce no momento da concepção. Ela precede a concepção. Então, ele aprontou ou lá no plano espiritual, ou antes disso, numa vida anterior. É uma passagem evangélica que nos prova a reencarnação. E, finalmente, os argumentos filosóficos, esses que são incontestáveis. Por que nasce uma criança com síndrome de Down? Como uma avó perguntou para um sacerdote: por que a minha criança, meu neto, nasceu assim? Ah, vontade de Deus, e a criança pode até propiciar um ambiente melhor na família. Não, eu sei disso. Mas por que na minha casa e não na casa de outra pessoa? O sacerdote não soube responder. E nós, com o conhecimento da doutrina espírita, podemos dizer que aquela que hoje é uma criança inocente simplesmente já passou do passado por situações difíceis que agora precisam ser queimadas, eliminadas, compensadas com a dor. Então, só a doutrina espírita para explicar por que das diferenças físicas, sociais e intelectuais. Todas essas diferenças que existem ainda são originárias dos deslizes, dos desmandos, dos vícios que nós tivemos no passado. Então, somente a reencarnação pode explicar o porquê que uma criança aparentemente totalmente inocente, que teria nascido agora, já nasce com uma deficiência. Então, juntando os argumentos científicos, os cientistas não falam em provas, falam em probabilidades, né? Em evidências. Há, sim, fortes indícios de que há reencarnação. Na parte religiosa, Jesus por várias vezes falou em reencarnação. E no Velho Testamento também temos algumas menções. E, finalmente, a parte filosófica, que é incontestável. As nossas diferenças sociais, intelectuais, materiais, é, devem-se às necessidades que temos nesta vida para a melhoria dos nossos espíritos.
A reencarnação é a resposta da justiça divina em nossas vidas.